17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Todos encontraram? Veja só, nós queremos nos deter nessa manhã no texto que inicia-se a partir do verso 16. É a última divisão do capítulo, aquilo que a gente chama de perícope, né? A última perícope do capítulo 17, que vai do verso 16 em diante, e que traz a narrativa do discurso do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Por isso, se nós fôssemos dar assim um tema a essa nossa breve devocional nessa manhã, seria lições de Atenas. Lições de Atenas. Veja, entre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele chega então a essa cidade que é o centro cultural da Grécia Antiga, o berço da filosofia, Atenas. Homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles habitaram e pensaram a partir dessa cidade. Além desses homens, renomados filósofos também ensinaram ali em Atenas, como Zenão, o fundador do estoicismo, e também Epicuro, o fundador do epicurismo. Duas filosofias ascendentes e dominantes naquele período. Então, a cidade de Atenas era a cidade do pensamento. Quando se falava em Atenas, sabia que era lá onde estavam não apenas os sofistas, aqueles que pensavam vaidosamente nos aerópagos, mas onde estavam toda a ideia da filosofia de então, daquele tempo. Só que a cidade de Atenas, ela também se destacava não apenas por ser o centro da intelectualidade ou da filosofia ou da cultura grega, mas Atenas se destacava também, e aqui é que é importante entender, como sendo um centro religioso. Um centro religioso. Todas as religiões eram bem-vindas em Atenas. Todos os deuses, eles habitavam em Atenas em plena harmonia. Todos os adoradores, eles habitavam em Atenas em plena harmonia. E entenda quando eu falo adoradores destes falsos deuses habitavam em harmonia também na cidade de Atenas. Quando Paulo então chega na cidade de Atenas e ele vislumbra toda essa idolatria, o seu coração fica revoltado diante do pecado daquele povo. Olha como é que se inicia o verso 16 do capítulo 17. A gente vai ganhar tempo, eu não vou ler o texto todo, a gente vai lendo a partir do momento que a gente vai tentando entender. Verso 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito, não o Espírito Santo, mas o espírito de Paulo, o ser de Paulo, se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O que é que dominava a cidade? A idolatria, era dominante na cidade. Então, diante desse quadro caótico encontrado por Paulo em Atenas, ele só vê uma solução: pregar a mensagem do Evangelho. E pregar o Evangelho não apenas como de costume, ele costumava fazer isso. Em todas as cidades que chegava, Paulo ia se dirigir automaticamente às sinagogas, à casa dos judeus, mas não apenas aos judeus. Nesse caso também nas praças públicas, onde as discussões filosóficas eram travadas, naquilo que a gente chama dos redutos dos gentios. Veja o que é que diz o verso 17. Por isso, ou seja, por causa da idolatria dominante na cidade, dissertava Paulo na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, ou gentios prosélitos que se converteram ao judaísmo. Também na praça ele fazia isso, e isso todos os dias, entre os que se encontravam ali na praça. Então a missão de Paulo era pregar o Evangelho, e especialmente uma vez que ele encontrou esse quadro de idolatria na cidade de Atenas. Só que quando Paulo começa a pregar na cidade de Atenas, aquela mensagem era uma mensagem nova para os atenienses, e era uma mensagem nova para os filósofos, que já tinham escutado de tudo, de todos os tipos de deuses e falsos deuses, mas ainda não tinham escutado a respeito desse chamado Jesus, e de que ele morreu entre os bandidos, e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Enfim, a mensagem do Evangelho era nova para os atenienses, e isso provocou os filósofos da cidade. Veja o que é que diz os verso 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com o apóstolo Paulo, havendo quem perguntasse:
que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece um pregador de estranhos deuses, porque era estranho a mensagem para eles. O que é que Paulo pregava? Olha o finalzinho do verso 18. Pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Uma espécie de resumo daquilo que a gente entende por evangelho, a mensagem do evangelho. Era isso que Paulo estava pregando. Isso era novo para eles. Tão novo, isso criou um furdunço tão grande na cidade, um movimento tão grande na cidade, que eles chamaram Paulo então para que ele pudesse expor essa nova filosofia, essa nova religião, diante de todos os atenienses. E ele foi chamado então para aquilo que era o espaço público das discussões e dos julgamentos na cidade, o Areópago. Olha o que é que diz os versos 19 a 21. Então, ou seja, tomando por base o que foi dito no verso 18, tomaram consigo e levaram ao Areópago, dizendo o seguinte: poderemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Verso 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas que são estranhas, a gente não conhece isso, queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21. Pois todos, olha como a cidade ficou movimentada diante dessa nova doutrina. Pois todos os de Atenas e até mesmo os estrangeiros que moram aqui, de outra coisa não falam, senão dessas últimas novidades. Isso é novo para eles. E a cidade toda agora está sabendo disso. Por isso convidaram Paulo: olha, a gente quer te ouvir na praça pública. Que privilégio, não é? Que oportunidade de Paulo ali então pregar o evangelho. E o que a gente quer pensar a partir daqui é no discurso de Paulo. Ele vai começar o seu discurso dizendo assim: olha, eu percebi que vocês são extremamente religiosos. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aqui um parênteses, é interessante porque Paulo ele não começa atacando a idolatria, não é? Parece até um elogio, estratégia. Vocês são religiosos, isso é interessante isso. E aí eu quero que você perceba a sacada, me permita usar o termo, mas a percepção e sacada de Paulo no verso 23. Ele diz o seguinte: porque passando e observando os objetos do vosso culto, observando esse comportamento religioso de vocês, nas coisas que são colocadas na cidade, eu encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Um altar, porque pode ser que de repente eles esqueçam algum Deus, então para que esse altar sirva para qualquer Deus que apareça, né? Ao Deus desconhecido. Olha o que é que Paulo vai dizer no finalzinho do verso. Bem, pois é esse que vocês adoram sem conhecer, precisamente é esse que eu estou anunciando a vocês. Que homem inteligente, não é? Que sabedoria divina, não é? É como quem diz: olha, tem uma cadeira vazia aí de um Deus, não é? Para que qualquer Deus possa sentar. Pois é exatamente desse Deus que eu estou falando. Esses que vocês estão adorando sem conhecer, sem saber quem é. Então Paulo passa a apresentar Deus aos atenienses a partir do verso 24, dizendo que ele vai começar a combater a idolatria a partir do verso 24. Ele vai dizer assim: olha, ele é o Criador, esse Deus que vocês não conhecem e que estão tentando adorar, ele é o Criador de todas as coisas. Então perceba, se ele criou todas as coisas, ele é maior do que todas as coisas. E se ele é maior do que todas as suas criações, como é que ele pode morar dentro de um templo? Ele está começando a atacar a idolatria. Como é que ele pode morar dentro de um lugar feito pelas mãos humanas, se ele é maior do que tudo? Olha o verso 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nesse mundo existe, sendo ele Senhor do céu e também da terra. Olha a conclusão: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está começando a bater contra a idolatria deles aqui. Diz assim: ó, não dá para encaixar ele dentro de um templo, como vocês fazem com esses ídolos de vocês e esses deuses de vocês. Ele não pode ser servido pelos homens, porque ele não precisa dos homens. Ele é vai sair. Ele é autoexistente. Ele não precisa dos homens. Veja o que é que ele diz no verso 25. Nem é servido por mãos humanas. Olha, ele nem cabe em templos, verso 24, feito por vocês, diferente dos vossos ídolos, né? É isso que Paulo quer dizer. E nem é servido
por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E agora eu vou repetir a palavra para ficar no meu coração. Ele é autoexistente, não é? Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e o que mais? E tudo mais. Paulo está fazendo com que eles entendam que esse é o único Deus verdadeiro. E ele começa a destruir a idolatria, dizendo: olha, ele não cabe em templos como esses deuses de vocês, que moram nesses lugares que vocês constroem para eles. Ele não pode ser servido como vocês servem esses deuses de vocês, porque Ele é quem serve a vocês. Porque do contrário, não tem nem como vocês sobreviverem sem Ele. É isso que ele está colocando aqui. Ele criou a humanidade, e por isso, e só isso já o faz digno de ser o único a ser adorado por todos os homens. Olha o que é que ele diz no verso 26 e 27. De um só, uma alusão aqui a Adão, né? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ele fez isso para que eles busquem a Deus, se porventura tateando possam achar. Olha o que ele diz no final: bem que não está muito longe assim de cada um de nós. Paulo é provocativo. Mas como assim esse Deus que criou todas as coisas e que se revela por meio das coisas que Ele criou? Eu não entendi, Paulo, o que tu quer dizer com Ele não está tão longe assim de nós? E aí a resposta que Paulo vai dar a eles, Paulo faz uso das palavras dos seus próprios poetas, dos poetas gregos, tão conhecidos dos cidadãos atenienses. Ele usa os pensadores e poetas gregos para falar sobre Deus aqui, meus irmãos. Então veja só, Paulo explica citando poetas, que é claro, as palavras desses poetas não eram dirigidas a Deus verdadeiro, mas aos seus falsos deuses, como Zeus, por exemplo. Mas Paulo faz uso das palavras dos homens para dizer: ó, isso aqui cabe em Deus, isso aqui só cabe ao Deus verdadeiro. Olha o que ele diz no verso 28. Pois nele vivemos. Ele está explicando o finalzinho do verso 27, para você não perder a conexão. No final do verso 27 ele diz assim: olha, ele não está tão distante assim de nós. Como assim, Paulo? Aí ele vai citar um poeta grego. Ele diz: olha, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que é que ele quer dizer com porque dele também somos geração? Ele está dizendo: olha, porque dele nós fomos gerados, foi ele quem nos gerou. E isso até os poetas de vocês pensam dessa maneira, porque isso foi isso que eles disseram. Os pensadores de vocês é quem disseram isso. Agora entenda, se ele foi quem nos gerou, como é que nós agimos então como se nós é quem geramos esse Deus? Se foi ele quem nos gerou, se foi ele quem nos criou, como é que a gente age como se nós fôssemos o seu Criador? Olha o que é que ele diz no verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, ou seja, tendo sido nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação de quem? Olha, se o teu próprio poeta diz que foi Deus quem nos gerou, como é que você acha que você vai conseguir gerar Deus por meio desses materiais? Percebe como ele é sábio e está combatendo a idolatria? Usando as próprias ferramentas dos atenienses. Vocês dizem isso. Vocês estão caindo em contradição, em outras palavras. E assim, Paulo denuncia a idolatria daquele povo, mas, como um bom evangelista, ele deixa um recado, e um duro recado para eles no verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, nesse momento, ele está notificando. Essa palavra é boa, né? Uma notificação, é um aviso. Desses que se colocam em portas de estabelecimentos, né? É uma notificação aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Vocês precisam se arrepender. Por quê? Deus não cabe em templos, como ele disse no início da sua argumentação. Por que vocês precisam se arrepender? Deus não pode ser servido por vocês. Por que vocês precisam se arrepender? Deus foi quem gerou vocês e não o contrário. Por que vocês precisam se arrepender? Porque dele nós existimos, por meio dele nós vivemos, tudo o que temos e somos veio dele.
como sustentar a idolatria diante desse Deus? Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. E é engraçado esse verso 30, porque veja novamente como é que ele começa. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que é que ele está dizendo com isso? Deus poderia ter destruído todos os homens a partir do momento que o homem pecou contra Deus. Mas ele não fez isso. Ele tolerou os pecados. Ele tolerou os pecados. Entretanto, ao mesmo tempo em que ele não destruiu os homens diante do seu pecado de uma vez por todas, ele notifica, ele avisa os homens de que se arrependam dos seus pecados. E por que ele faz isso? Verso 31. Porque Deus estabeleceu um dia, olha que coisa tremenda, em que ele há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando esse varão dentre os mortos. Ele diz, olha, vocês precisam se arrepender e é urgente, viu? É uma notificação. Por quê? Porque Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar todo mundo por meio do seu Filho Jesus. Jesus é quem vai julgar e sentenciar os homens. Quando será esse dia? Eu não sei. É por isso que é necessário se arrepender quando? Urgentemente. Né? Ele estabeleceu um dia, ele disse qual foi o dia. Olha, deixa eu dizer a vocês o dia para vocês se prepararem. Vocês precisam se arrepender urgentemente. Essa é a mensagem de Paulo a Atenas. E como foi que eles reagiram diante dessa pregação de Paulo? Pregação dura, né? Que começou de uma maneira interessante, né? Vocês são muito religiosos. Eu percebi isso. E eu fico imaginando a face dos atenienses ouvindo isso. Porque esse talvez fosse um dos orgulhos deles, né? A nossa cidade é abençoada. Todos os deuses estão aqui, Paulo. Todos os adoradores de todos os deuses. Há aqui um sincretismo muito grande. Isso é maravilhoso. Parece muito com a nossa sociedade, não é? Idêntico, nada mudou, né? Mas aí Paulo, depois de ter dito isso, começou a dizer, olha, mas vocês precisam entender que Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus a quem eu anuncio, ele não habita em templos feitos por vocês. Nada pode contê-lo, como dizia Santo Agostinho. Vocês precisam entender que Ele foi quem gerou vocês, como os poetas de vocês costumam dizer. Então, se foi Ele quem gerou vocês, como é que vocês estão tentando criar uma imagem dEle? Como se pela imaginação humana vocês pudessem criá-lo. Se Ele foi quem criou, e se Ele é o Criador de todos, de um só fez toda a raça humana, toda a raça humana deve louvor a Ele, como diz o salmista, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, olha, quer um conselho? Se arrependam e façam isso rápido. Por quê, Paulo? Porque Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar com justiça todos os homens por meio do seu Filho Jesus. Que discurso! E qual foi a reação deles? 3 reações, temos aí diferentes. A primeira, zombaram de Paulo. Zombaram de Paulo como zombam de qualquer pregador do Evangelho em nossos dias, não é? Zombaram de Paulo. Mas a segunda reação, ficaram com dúvidas a respeito daquilo. Ao mesmo tempo em que uns zombaram, outros ficaram... A gente precisa pensar melhor sobre isso mesmo. Olha o que é que diz o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Outros, porém, disseram, olha, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, uns disseram assim, isso é balela, isso é palhaçada. Você já ouviu disso aí, ao pregar o Evangelho? Isso é tolice, criação da cabeça de vocês, criação tua, Paulo. E outros disseram, olha, é interessante isso. A gente quer ouvir isso melhor, em outro momento. Mas um grupo se converteu. E é sempre assim, né? Deus tem os seus, e eles aparecem nos versos 33 e 34, olha lá o que diz. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, porém, que verso bonito, 34, ainda bem que tem o 34. Porém, houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, não a ministra, Dâmaris, e com eles outros mais. Uns zombaram, outros deixaram para ouvir em outro momento, mas alguns creram.
alguns creram naquilo que Paulo estava pregando. Amém? Vamos tirar algumas lições para a gente encerrar? Eu estou correndo aqui contra o tempo. Algumas lições para a gente encerrar. Preste atenção. A primeira lição em relação à idolatria. Vamos pensar em 3 coisas, olhando para o texto a respeito da idolatria. A primeira delas, como não podia ser diferente, a idolatria traz indignação, e deve trazer indignação ao coração do homem e da mulher de Deus. Foi assim que Paulo ficou, não foi? No verso 1, veja novamente, para não esquecer. O verso 1 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo vendo tudo aquilo ali, toda aquela idolatria, é o que ele diz: seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Ele não ficou com compaixão apenas, ele não ficou apenas triste pelo que estava vendo, ele ficou revoltado com aquilo que estava vendo. Por quê? Porque a idolatria é uma afronta direta a Deus. É na idolatria, no ato da idolatria, que os homens criados por Deus tiram Deus do seu trono merecido para colocar ídolos criados, como diz Paulo aqui, a sua própria imaginação. A idolatria é uma agressão ao Deus eterno. Mas eu quero que você entenda também uma coisa: todo pecado cometido por nós, decore isso, termina de alguma forma sendo uma postura idólatra. Porque quando a gente pensa em idolatria, obviamente, e principalmente olhando aqui para o que Paulo está dizendo, das imagens de pedra de pau, né, que ele coloca aqui, você talvez já traga à sua mente esse tipo de idolatria apenas. Mas todo pecado nosso é um passo em direção à idolatria. Imagine, eu estou terminando, mas imagine isso. Imagine que Deus está sentado, que há um trono que representa a direção da nossa vida. Imagine, use sua imaginação para pensar nisso. Há um trono em cima de depois de alguns degraus assim, você encontra um trono e ali está a direção da sua vida. Quem tem que sentar ali naquele lugar? Deus, não é isso? Muito bem. Cada pecado que nós cometemos contra Deus, independente de que tipo de pecado, de que natureza seja, é um passo a mais que nós damos subindo esse degrau em direção a um trono que não nos pertence. Você está entendendo isso? E isso é uma afronta a Deus. É como se Deus dissesse assim: por onde você vai? O que você está fazendo subindo esses degraus? De quem você acha que é esse trono? Todos os nossos pecados são afrontas ao nosso Deus. E isso é uma verdade. Porque quando nós pecamos contra Deus, estamos dizendo não a Ele e agindo como se fôssemos senhores de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. Por essa razão, devemos ter o máximo de cuidado para nós não nos acostumarmos com os nossos pecados. Livrarmos-nos deles definitivamente vai ser uma coisa não só difícil, mas impossível. Mas Deus nos deu graça, e Paulo vai dizer isso em Romanos 6, Deus nos deu graça e força, e nos fortaleceu para que pudéssemos vencer o domínio do pecado sobre nós. E por isso precisamos atentar com mais cuidado para as nossas palavras, para os nossos pensamentos e para as nossas ações. Para que não sejamos pegos em atos de quê? De idolatria. O nosso coração deve se revoltar com a idolatria, não apenas diante dos nossos olhos, mas a idolatria que muitas vezes cresce no nosso coração. Interessante isso, não é? Segunda coisa a respeito da idolatria, que a idolatria, é claro, é um pecado absurdo. E por que era absurdo? Porque Deus se revelou aos homens por meio da sua criação. Nós chamamos isso de revelação geral de Deus. Ou seja, o que você precisa saber de Deus está aí, diante dos seus olhos. Mas o que foi que o homem fez diante da revelação de Deus? Passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Isso é revoltante. Veja a indignação de Paulo mais uma vez, nos versos 28 e 29. Ele diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, eu quero que você tente sentir o tom da fala de Paulo. Sendo, pois, ele está dando a explicação, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, a criação. Ele não é semelhante à sua criação, ele é excelso acima dela.
Ele se revela por meio dela, mas ele não é ela. E você não pode entrar nesse panteísmo. A idolatria é terrível. E ele diz, ele não pode ser semelhante, pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação de quem? Do homem. A idolatria é um pecado terrível, porque o que de Deus se pode conhecer, Ele revelou por meio das coisas que foram criadas, isso desde o princípio do mundo. Voltar-se contra Deus nesse sentido é voltar-se contra o óbvio, é voltar-se contra o óbvio da criação divina. E uma terceira e última coisa a respeito da idolatria é que ela será punida. Verso 30 e 31 ele diz, não é? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, Ele está notificando aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que, Paulo? Verso 31. Porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que Ele, Deus, destinou e acreditou diante dos homens. Fazendo o quê? Ressuscitando esse varão dentre os mortos. Deus punirá a idolatria. O idólatra pode passar a sua vida inteira enganando a si mesmo, mas haverá um dia em que ele será julgado e sentenciado pelo Deus que ele mesmo abandonou. Que coisa terrível. Nesse dia só escaparão aqueles que vão estar unidos a Cristo por meio da fé, como Paulo diz, porque para estes não há mais condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para terminar, meus irmãos, quanto à mensagem a ser pregada, que mensagem devemos pregar? Paulo nos ensina as boas novas. A fala aqui é a respeito de Cristo, verso 18, ele disse isso, veja novamente. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. Outros diziam, parece um pregador de estranhos deuses. Olha o finalzinho, pois ele pregava o quê? Ele pregava Jesus e a ressurreição, uma espécie de resumo do Evangelho. O que Paulo pregava era o Evangelho. Paulo não pregava um discurso moralista. Vocês não podem mentir mais, se afastem das drogas, perdoem os seus parentes, façam as pazes uns com os outros. Aquilo que toda religião, de certo modo, prega, né? Dalai Lama diz que o certo é que toda religião busca fazer um homem melhor. O Evangelho não está se preocupando com isso, não. Ainda que isso possa ser o resultado depois da transformação operada por meio do Espírito Santo, o Evangelho não é um discurso moralista. Por que ele não é? Porque você pode ser um cara livre das drogas, você pode ser um cara que não é dado à mentira, você pode ser uma pessoa que tem bons relacionamentos com seus familiares e ainda assim está caminhando para onde? Para o inferno. O Evangelho não é isso, então. O Evangelho também não pode ser compreendido, não pode ser confundido com um discurso triunfalista. Venha para que você possa prosperar financeiramente, venha para que você possa ser curado de todas as suas enfermidades, ou para que você possa ser liberto dos encostos ou dos demônios. O Evangelho não é isso. Você pode ser um cara bem financeiramente a sua vida inteira, próspero financeiramente. Você pode ser um cara que goze de saúde plena até o fim dos seus dias. Você pode ser uma pessoa que nunca tenha problemas com esse tipo de coisa, com demônios ou o diabo dessa maneira, com manifestações demoníacas, e ainda assim está caminhando para onde? Para o inferno. Então o que é o Evangelho? Olha, se você percebeu o que Paulo disse, você entende tudo. Percebeu a sequência de Paulo pregada por ele? Perceba bem rapidinho. Primeiro, ele apresenta Deus como sendo o Criador de todas as coisas e por isso o único digno de ser adorado. Verso 24 a 28. Depois, ele mostra que ainda assim os homens se afastaram de Deus. Verso 29. Percebe que ele não omite o pecado? Ele acrescenta o pecado à sua informação. Os homens se afastaram de Deus. Ele diz também que Deus julgará os homens por causa disso. Verso 30 e 31. Mas ele havia começado a sua pregação falando sobre a única solução para os homens, Cristo Jesus ressuscitado. Percebe que há uma sequência na mensagem do Evangelho e que não há nenhum fato que é omitido? Deus tem que ser adorado. Os homens deixaram de adorar a Deus. Os homens serão condenados. Que coisa terrível. Mas há uma boa notícia. Aí surge o Evangelho como resposta a isso tudo. É essa a pregação. É isso que os homens precisam saber da igreja. É isso que os homens precisam ouvir da igreja. A verdade a respeito do Evangelho. Amém? E agora eu prometo, é para terminar. Quanto às diferentes reações do Evangelho, 3 reações, não foi a pregação de Paulo? Você viu no verso 32, a primeira parte, zombaram dele. A segunda parte do verso 32, ficaram querendo ouvi-lo mais. Mas o verso 33 e 34 diz que alguns creram. Então a gente precisa lembrar de 2 coisas para a gente encerrar.
Primeiro, a mesma coisa vai acontecer conosco. Não imagine você que toda vez que você pregar o Evangelho, certamente aquelas pessoas serão salvas. Aí a gente costuma dizer, a palavra do Senhor não volta vazia, mas o verso não acaba aí. O verso diz que ela cumprirá o propósito para o qual foi destinada. E nem sempre é salvar. Pastor, não diga isso. É a Bíblia quem diz, não sou eu estou só repetindo. Nem sempre é salvar. A nossa pregação nem sempre servirá como uma pá que tira o defunto do chão. A nossa pregação, eita, que coisa terrível, mas eu preciso dizer a você, às vezes servirá como uma pá que vai lançar a última areia sobre o caixão. Deus usará a nossa pregação para salvar os seus e para condenar outros tantos. Ouviram a palavra, ouviram, eles pregaram para vocês, não foi? Então a reação sempre será essa. Nós somos aqui dados esses 3 tipos de reação aqui. Então, para terminar, a nossa missão como igreja não é salvar os homens. Não fomos nós que morremos na cruz do Calvário. A igreja, quando prega o Evangelho, não prega para salvar os homens. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é convencer os homens dos seus pecados. De quem é essa missão? Ele convencerá os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então qual é a missão da igreja? É a mais simples: pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho por meio da vida transformada e da mensagem do Evangelho. É só isso. Trazer os homens à luz da existência espiritual é função, missão unicamente de quem? De Deus. E que bom que é assim, né? Porque a frustração ia ser grande. Preguei o Evangelho, pastor, ninguém se converteu. Mas você pregou fielmente? Preguei. Mas você foi ali para converter o povo? Não, eu fui para pregar. E você não pregou? Missão cumprida. Salvar os homens, inclusive no tempo determinado por Deus, só cabe a Ele. E a gente precisa aprender com aquilo que Paulo fala aqui em Atenas. Lições de Atenas. Que Deus tenha falado aos nossos corações. Vamos orar bem rapidinho?